E então, acabou. A tão esperada cúpula entre Trump e Putin, cercada de expectativas, não passou de um encontro vazio. Nenhuma declaração relevante, nenhum acordo assinado, nem mesmo as questões econômicas tiveram espaço para discussão. Seu julgamento sobre o resultado desse encontro depende, na verdade, do que você esperava dele. Para a imprensa, para os analistas, para cada um de nós, o que importa é o que cada um projetava antes mesmo de a reunião acontecer. O que mais me surpreendeu foi ver Putin realmente ali, em solo americano, pousando numa base militar dos Estados Unidos. Não é o comportamento típico do líder russo que conhecemos, aquele que evita viagens internacionais, que se esconde em bunkers e age com extrema cautela. Dá até para especular que não era o verdadeiro Putin, que algum sósia tomou seu lugar. Afinal, Trump nem quis jantar com ele e encerrou o encontro mais cedo. Será que percebeu algo estranho? Mas isso é só teoria da conspiração, algo impossível de provar. Cada um acredita no que quiser. Eu pessoalmente descarto essa ideia. Vamos partir do princípio de que eram os dois líderes reais, Trump e Putin, e analisar o que realmente aconteceu. Como Trump se comportou? O que ele conseguiu, ou deixou de conseguir? E o que Putin levou dessa conversa? É isso que vamos explorar aqui, com base nas minhas impressões, nas minhas expectativas e no que, na minha visão, esse encontro representou. Mais importante do que o que aconteceu é o que não aconteceu. E o que não houve foi justamente o que muitos esperavam. Putin saindo da suposta prisão da diplomacia internacional. Muita gente comemorou, dizendo que o encontro marcou o fim do isolamento russo. Mas, sejamos francos, Putin nunca esteve isolado. Claro, ele enfrentou restrições no Ocidente, mas no cenário global? De jeito nenhum. Ele manteve relações com a China, com a Índia, participou de cúpulas do BRICS, viajou para onde quis. Não havia nenhum risco de ser preso em solo estrangeiro. Conversou com Macron, com outros líderes e até com o próprio Trump várias vezes. Comparar a postura de Biden com a de Trump nesse aspecto é um equívoco. Não havia isolamento algum entre Trump e Putin. Eles já tinham se falado antes, e Trump sempre demonstrou simpatia pelo líder russo. Aliás, ele admira ditadores, porque gostaria de ser um. Alguns dirão que é por influência do mundo dos negócios, onde a democracia não costuma prosperar. Outros dirão que é puro ego, uma sede insaciável por poder. De qualquer forma, Trump sempre viu Putin com bons olhos. Mas há um detalhe crucial. Putin, repetidamente, rejeita as ofertas de Trump. O presidente americano chegou a essa reunião com uma delegação pronta para discutir cooperação econômica, propondo até mesmo o fim de sanções e projetos conjuntos na exploração do Ártico. Na cabeça de Trump, a guerra na Ucrânia não passa de um detalhe irrelevante, uma distração sem importância. Para ele, o que interessa é a grande jogada, dividir o mundo com Putin como dois titãs. Só que Putin sistematicamente recusa. Trump faz elogios, sorri, exalta a força do líder russo, mas no fim, as coisas continuam iguais. Nos últimos meses, Trump até começou a perceber o jogo. Toda vez que conversamos, parece que estamos em sintonia, mas depois as bombas voltam a cair, disse ele. E não acredito que algo tenha mudado agora. Em questão de horas, talvez dias, a ilusão criada pelas palavras doces de Putin vai se dissipar. A diferença é que desta vez, Trump não conseguiu o que queria. Ele apostou alto, fez tudo para impressionar. Preparou uma recepção grandiosa com tapete vermelho, sobrevoo de aviões militares e escolheu um local estratégico no Alasca. Fez questão de mostrar que estava disposto a ceder, a abrir portas, a negociar. Mas Putin não correspondeu. Trump trouxe uma delegação enorme, com todos os nomes possíveis, menos um. Quando surgiram rumores de que o diretor da CIA, William Burns, estaria presente, duvidei na hora. Afinal, é estratégico manter distância em momentos críticos. Não significa que Burns nunca esteja por perto, mas em encontros como esse, onde há riscos calculados, é melhor não expor todas as cartas. E foi exatamente isso que aconteceu. Trump ofereceu a Putin tudo o que ele poderia desejar. Aplausos, um carro oficial, até mesmo um passeio lado a lado. E em troca, absolutamente nada. 245 minutos de conversa, e o Kremlin não cedeu em um único ponto. Você pode até argumentar, mas Mike Trump disse que a reunião foi excelente, que Putin o elogiou, que tudo correu às mil maravilhas. Claro, ele escreveu que Putin é um grande cara, prometeu continuar avançando e quase garantiu uma visita a Moscou. Mas aqui está a verdade nua e crua. Nunca confie em um vendedor, especialmente quando esse vendedor é Donald Trump. Trump tem o hábito de recuar em suas próprias palavras como se fossem promessas descartáveis.
Hoje diz uma coisa, amanhã nega, e depois age como se nunca tivesse aberto a boca. Por isso, há muito tempo deixei de dar importância ao que ele fala, e sugiro que você faça o mesmo. O que importa não são as palavras, mas os atos. E os atos dessa cúpula revelam uma história bem diferente. Vamos aos fatos. A agenda estava clara, pública, confirmada por ambos os lados. Primeiro, uma conversa tete-a-tete entre Trump e Putin. Depois, um almoço. Por fim, uma reunião ampliada com as delegações. Mas o que aconteceu? A conversa inicial se arrastou, o almoço foi cancelado, e a reunião estendida simplesmente não aconteceu. Dois líderes com agendas lotadas voaram até lá preparados para horas de diálogo, e terminaram em metade do tempo. Ah, mas talvez tenham resolvido tudo, você pode dizer. Talvez. Mas o almoço não é só comida. É ritual. É sinal. Os americanos levam a forma tão a sério quanto o conteúdo, às vezes até mais. Lembra quando Putin enviou Vladimir Medinsky para negociar em Istambul? Foi um erro de cálculo. Para os Estados Unidos aquilo foi um desrespeito. Mandar um negociador sem peso real, sem status, foi como cuspir no protocolo. Marco Rubio, que deveria se encontrar com a delegação russa, simplesmente recusou. Não vou falar com um cara que não decide nada, deve ter pensado. E não é só isso, até a ausência de gravata em Zelensky em certos eventos virou polêmica. Porque para os americanos a forma é mensagem. E o que aconteceu em Genebra? A mesma coisa. Trump cancelou o almoço e a segunda parte da reunião. Não foi um detalhe. Foi um recado. Um recado de que por mais que ele tente vender a imagem de um grande acordo, as coisas não saíram como planejado. E não adianta ele posar de satisfeito nas redes sociais. A realidade é que metade da delegação americana, incluindo funcionários de alto escalão, viajou até lá para nada. Jornalistas do mundo inteiro fizeram a cobertura, mas não puderam fazer perguntas. Putin leu um discurso decorado, Trump falou em progresso histórico, e todos foram embora. Sem fotos sorridentes à mesa, sem aperto de mãos prolongado, sem aquele clima de tudo certo, estamos avançando. Isso me faz pensar, se tudo foi tão maravilhoso, por que Trump e sua equipe insistem tanto em vender essa narrativa? A resposta é simples. Muito esforço foi investido nessa cúpula. Muito capital político foi gasto. Admitir que foi um fracasso seria admitir que Trump não tem influência real sobre Putin. Seria reconhecer que, no fim das contas, ele não é o negociador invencível que prometeu ser. Então, em vez de assumir a derrota, ele distorce a realidade. Alcançamos algo, repete, sem nunca explicar o que. Chegamos a um entendimento, diz, sem detalhar qual. E enquanto isso, corre para ligar para Zelensky e os líderes europeus, tentando convencer a todos de que sim, houve avanços. Os sinais, porém, são claros. As promessas vagas de garantias de segurança para a Ucrânia, que agora Trump diz apoiar, não passam de palavras. Afinal, ele já mudou de posição tantas vezes que ninguém mais sabe o que esperar. O que importa é o que ele faz. E o que ele fez em Genebra foi cancelar o almoço, encurtar a reunião e voltar para casa de mãos vazias. Putin, por sua vez, saiu de lá com tudo o que queria. Uma foto ao lado do presidente dos Estados Unidos, a validação de que a Rússia ainda é um player global e a certeza de que, pelo menos por enquanto, as sanções não serão reforçadas. No fim das contas, essa cúpula não foi sobre acordos. Foi sobre teatro. E nesse teatro, Putin foi o diretor, Trump o ator, e nós, o público, assistindo a mais um espetáculo onde as promessas são feitas para serem quebradas. E aqui está a verdade nua e crua. Putin não saiu de Helsinki com as mãos abanando, mas também não levou tudo. O que ele conseguiu foi algo mais sutil e perigoso. Uma rendição silenciosa. Trump não cedeu em sanções, não assinou nenhum acordo secreto, mas também não fez o que qualquer líder minimamente responsável faria, confrontar. Em vez disso, optou pelo caminho mais fácil, o da indiferença disfarçada de diplomacia. Imagine a cena. Dois homens em uma sala. Um com décadas de experiência em manipular o jogo geopolítico, outro com a atenção de um Golden Retriever em dia de chuva. Putin chega com um roteiro pronto, histórias inventadas sobre a Ucrânia, narrativas distorcidas sobre a OTAN, e uma única exigência clara a que o Ocidente pare de se meter. Trump, por sua vez, não tinha estratégia. Tinha impulsos. E o impulso naquele momento era simples, fazer isso acabar. Não importava como. Não importava o preço. Aqui está o detalhe que ninguém quer admitir. Trump não se importa com a Ucrânia. Não se importa com a Crimeia, com o Donbas, com as fronteiras ou com a soberania. Para ele, é tudo um jogo de soma zero, duas partes brigando. E ele só quer que parem de fazer barulho. Se pudesse, resolveria o conflito com um aperto de mão e um tweet. Acabou.
Parabéns a todos. Hashtag paz no mundo. Mas Putin não é bobo. Ele sabe que para Trump a Ucrânia é um incômodo, não uma causa. Então, por que ceder? Por que oferecer algo em troca de nada? E é aí que a coisa fica ainda mais sinistra. Trump tentou pressionar Putin. Sim, tentou. Mas como? Com ameaças vazias, com sanções que nunca saíram do papel, com declarações bombásticas que duravam o tempo de um ciclo de notícias. Putin assistiu a tudo com aquele sorriso de quem já viu esse filme antes. Sabe por quê? Porque Trump não entende o jogo. Ele acha que basta levantar a voz, bater na mesa e o adversário vai se encolher. Mas Putin não é um CEO de uma empresa falida. Ele não negocia com medo, negocia com poder. E poder, Trump não tem. Pior ainda, Trump não tem paciência. Ele queria um resultado imediato, um win para postar no Twitter. Mas a política externa não funciona assim. Putin, por outro lado, joga o longo prazo. Ele não precisa de vitórias rápidas, ele precisa de fraquezas expostas. E foi exatamente isso que Trump lhe deu. Ao desistir de discutir economia, ao cancelar reuniões com assessores, ao deixar Putin falar sem contestação, Trump sinalizou uma coisa: eu não estou disposto a lutar. E quando um líder mostra que não está disposto a lutar, o outro lado avança. Agora, a pergunta que não quer calar: por que Trump não dobrou a aposta? Por que não apertou o cerco, não impôs sanções reais, não isolou a Rússia de verdade? A resposta é simples e assustadora. Porque ele não acredita no que está fazendo. Trump não é um ideólogo. Ele não tem convicções, só interesses. E seu único interesse naquele momento era sair daquela sala com algo que pudesse vender como vitória, mesmo que fosse uma ilusão. Mas aqui está o detalhe que torna tudo ainda mais perigoso. Putin não precisa de Trump para vencer. Ele só precisa que Trump não atrapalhe. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao não confrontar, ao não impor consequências reais, ao tratar a Rússia como um parceiro em vez de um adversário, Trump deu a Putin exatamente o que ele queria: tempo. Tempo para consolidar suas conquistas, tempo para desgastar a Ucrânia, tempo para enfraquecer a OTAN sem resistência. E nós? Nós assistimos a tudo isso como espectadores de um espetáculo de horror, onde o protagonista não percebe que está sendo manipulado. Trump acha que está jogando xadrez, mas na verdade está jogando damas, e Putin já comeu todas as suas peças. A diferença é que no final quem perde não é só ele. Somos nós, a Ucrânia, a Europa, a própria ideia de que as regras importam. Mas não se engane, Putin não ganhou porque é mais inteligente. Ele ganhou porque Trump é previsível, porque age por instinto não por estratégia, porque no fundo ele não se importa o suficiente para lutar. E é exatamente isso que torna essa situação tão perigosa. Porque quando um líder não se importa, o mundo inteiro paga o preço. Putin não tem um plano. Ele tem apenas um reflexo: esmagar. E não porque acredite na vitória, não porque tenha uma estratégia brilhante, mas porque é mais fácil. Porque pressionar a Ucrânia é um caminho conhecido, um script que ele já rodou antes, um botão que ele sabe apertar. Não importa se funciona, importa que seja familiar, que não exija pensar, que não force a admitir que no fundo a Rússia não é invencível, mas sim um império em queda, sustentado pela inércia da violência. E é exatamente essa preguiça intelectual que torna Trump o parceiro perfeito para ele. Porque Trump também não acredita em nada além de si mesmo. Não em Zelensky, não em Putin, não na democracia, não na guerra. Trump acredita em uma coisa só, em parecer forte. É a única métrica que importa. Se pressionar a Ucrânia o faz parecer duro, ele pressionará. Se abandonar a Ucrânia o faz parecer um negociador astuto, ele abandonará. Se bajular Putin o faz sentir-se um gênio da geopolítica, ele bajulará. E se no dia seguinte perceber que tudo deu errado, ele simplesmente mudará de discurso, como quem troca de gravata. O problema é que dessa vez não há gravata que salve. Trump chegou ao poder com uma mão cheia de cartas: controle sobre as entregas de armas, influência sobre os aliados europeus, a promessa de um apoio inabalável à Ucrânia. Mas, em poucos meses, desperdiçou tudo. Exigiu que a Europa pagasse a conta, mas a Europa, cansada de ser tratada como um caixa eletrônico, começou a agir por conta própria. Exigiu que Zelensky se ajoelhasse, mas Zelensky, sabendo que não tem outra opção, endureceu. E agora Trump se vê encurralado. Qualquer movimento que faça cortar ajuda, abandonar a Ucrânia, dobrar-se a Putin, será uma admissão de fracasso. Uma derrota que seu ego não suportará. E Putin, claro, não está ajudando. Ele poderia ter jogado o jogo, oferecido migalhas, fingido disposição para negociar. Mas não. Putin prefere a arrogância. Prefere oferecer um acordo em que ele fica com tudo e a Ucrânia não fica com nada.
um não acordo, um insulto. E quanto mais Trump percebe que Putin não está disposto a ceder, mais ele se afasta da ideia de um compromisso. Porque Trump não quer um acordo, ele quer uma saída. Uma porta que o permita dizer eu venci, e seguir em frente. Só que essa porta não existe. O que nos leva a um impasse perigoso. Trump pode tentar 3 caminhos, e nenhum deles é bom. O primeiro, lavar as mãos da Ucrânia, abandonar o país à própria sorte e deixar Putin vencer. Seria um desastre moral, uma traição aos aliados e um sinal para o mundo de que os Estados Unidos não cumprem suas promessas. O segundo, dobrar a aposta, aumentar o apoio à Ucrânia e pressionar a Rússia com sanções ainda mais duras. Mas isso exigiria paciência, estratégia e uma disposição para lutar, coisas que Trump nunca teve. O terceiro, tentar um meio termo, algo que não enfureça Putin nem decepcione os aliados. Mas como sempre, o meio termo de Trump é apenas uma forma de adiar o inevitável. Enquanto isso, Putin continua acreditando que o tempo está a seu favor, que a economia russa aguenta, que o Ocidente se cansará, que no fim a Ucrânia quebrará. Mas ele está errado. A economia russa é uma bolha prestes a estourar, sustentada por um regime que depende cada vez mais da repressão interna. A guerra não está sendo vencida, está sendo arrastada com avanços mínimos que custam milhares de vidas e não mudam o quadro geral. E o Ocidente, apesar de suas divisões, não vai simplesmente desistir, porque desistir significaria aceitar que a força bruta vence, que as regras não importam, que o mundo é dos tiranos. Putin pode ter comido as peças de Trump, mas o jogo ainda não acabou. E a diferença é que desta vez, quem está perdendo não é só ele. Somos todos nós. Por cada quilômetro quadrado conquistado, cada avanço custou rios de sangue, esgotou reservas humanas e drenou a economia russa até a exaustão. Putin apostou alto e errou feio. Subestimou a resistência ucraniana, superestimou suas próprias forças e agora colhe os frutos amargos de uma guerra que não pode vencer, mas da qual não pode recuar sem perder tudo. A arrogância o cegou. Ele acreditou que bastaria um gesto, um acordo de bastidores, para dobrar a Ucrânia. Por isso mandou Medvedchuk à mesa de negociações em Istambul, por isso insiste que o fronte ucraniano vai desmoronar a qualquer momento. Mas a realidade é teimosa, as linhas não cedem, os soldados não fogem, e cada dia que passa é mais um prego no caixão de suas ambições imperiais. Trump, por sua vez, acreditou que poderia negociar com Putin como se fosse um contrato imobiliário. Achou que um aperto de mão e um sorriso bastariam para convencer o Kremlin a recuar. Mas Putin não negocia, ele devora. E agora, depois de anos tentando bajular o ditador russo, Trump começa a perceber que foi usado. Que suas promessas de acabar com a guerra em 24 horas eram apenas ilusões de um homem que nunca entendeu a natureza do jogo em que se meteu. A pressão sobre a Ucrânia vai aumentar, é claro. Trump tentará forçar Kiev a ceder, como sempre tentou. Mas não vai funcionar. Porque, ao contrário do que ele imagina, a guerra não se decide em gabinetes ou em tweets. Ela se decide no campo de batalha, e lá, a Ucrânia tem mostrado que sabe lutar. E sabe vencer. A verdade é que nem Trump nem Putin controlam o destino desta guerra. Eles podem gritar, ameaçar, fazer promessas vazias, mas no fim, quem decide são os ucranianos. E eles já deixaram claro, não vão se render. Não importa quantas vezes Moscou repita que a vitória está próxima, não importa quantas vezes Washington flerte com a ideia de abandonar Kiev. A Ucrânia resiste. E enquanto resistir, a Rússia continuará sangrando. Mas não é só no fronte que a batalha se desenrola. Há outro campo, igualmente decisivo, a economia. A Rússia já está à beira do colapso, com sanções estrangulando sua indústria, sua moeda em queda livre e uma fuga de cérebros que nunca mais voltará. E é aí que a Europa precisa agir. Não com hesitações, não com meias medidas, mas com a clareza de quem entende que cada dia de guerra é um dia a mais de sofrimento, e um dia a menos de segurança para o continente. A Ucrânia já mostrou que sabe usar as armas que recebe. Agora precisa de mais. De muito mais. E a Europa precisa entender que não se trata de caridade, trata-se de sobrevivência. Porque se a Rússia vencer, não será apenas Kiev que cairá. Será toda a ordem europeia, toda a ideia de que as fronteiras não se redesenham à força. Quanto a Trump, pouco importa o que ele pensa ou o que ele diz. O que importa é o que ele faz, ou deixa de fazer. E até agora, o que ele fez foi atrapalhar. Mas mesmo que ele tentasse ajudar, não seria suficiente. Porque esta guerra não será decidida por um homem, por mais poderoso que seja. Ela será decidida pela resistência de um povo, pela determinação de uma nação e pela capacidade do Ocidente de entender, de uma vez por todas, que não há meio termo.
Não haverá um momento mágico em que Putin e Trump se sentarão à mesa e dividirão a Ucrânia como um butim. Isso não vai acontecer, porque a Ucrânia não é um prêmio a ser repartido, é um país soberano, com um povo que escolheu lutar. E enquanto esse povo estiver de pé, a guerra continuará. E a Rússia continuará perdendo. O que nos resta, então? Fortalecer o fronte. Fortalecer a retaguarda. Apoiar a Ucrânia em cada passo, com armas, com recursos, com solidariedade. Porque no fim das contas, esta não é uma guerra da Ucrânia. É uma guerra pela Europa, pela liberdade, pelo direito de um povo decidir seu próprio destino. E se há uma lição a tirar de tudo isso, é simples: não espere por salvadores. Não espere por Trump, por Biden, por Macron ou por quem quer que seja. A única coisa que pode mudar o curso desta guerra é a ação. Ação concreta, agora. Porque o tempo está se esgotando, e a história não perdoa quem hesita. Mas quem realmente decide o amanhã não são as palavras, são os atos. E os atos, meus amigos, não esperam por reuniões, por telefonemas ou por declarações vazias. Eles exigem coragem. Exigem que cada um de nós faça a sua parte, aqui e agora. Claro, haverá conversas. Haverá encontros entre líderes, declarações pomposas e promessas que podem ou não se cumprir. Zelensky falará com Trump e Biden pressionará seus aliados, Macron tentará costurar acordos. Mas no fim, o que importa não é o que eles dizem, é o que nós fazemos. Porque a história não se escreve com discursos, mas com sangue, suor e determinação. E não se enganem, o tempo não está do nosso lado. Cada dia de hesitação é um dia a mais de sofrimento para o povo ucraniano. Cada minuto de inação é um minuto em que a liberdade recua um passo. Não podemos nos dar ao luxo de esperar para ver o que pode acontecer em Washington ou em Bruxelas. Precisamos agir como se o destino da Europa dependesse disso, porque depende. Então, o que você vai fazer? Vai cruzar os braços e torcer para que os outros resolvam? Ou vai levantar a voz, pressionar, doar, apoiar, resistir? A escolha é sua. Mas lembre-se, a indiferença também é uma posição. E a história julgará não apenas os que lutaram, mas também os que viraram as costas. Porque no fim, não são os generais que vencem as guerras. São as pessoas. São vocês. E o momento é agora.